Bem, estamos começando essa segunda-feira, dia 20 de setembro de 2021, aqui no canal Viver Brasil, tendo a alegria de receber o nosso prezado governador de Minas Gerais, Romeu Zema, junto com o PCO. Ele está aqui nos fazendo uma breve visita e fazendo uma lembrança aqui desses últimos anos. O nosso governador Zema, ainda como candidato ao governo do estado, teve a gentileza de nos fazer uma visita. Se não me engano, foi uma das primeiras visitas que ele fez como candidato ao governo do estado. Esteve lá na sede da revista Viver Brasil e agora aqui conhecendo um pouco sobre o canal Viver Brasil. A gente teve a oportunidade de mostrar um pouco para ele sobre como será a programação inicial, o foco em Minas Gerais, o objetivo de realçar as características, as qualidades, o que Minas Gerais tem de diferencial e que transforma o estado em síntese do Brasil. Então, governador, é uma alegria estar recebendo o senhor aqui nessas primeiras programações do canal Viver Brasil para te apresentar e, obviamente, para escutar um pouco sobre qual é a sua visão do momento que a gente está vivendo, o que a gente pode esperar para frente em 2022. Enfim, é uma alegria estar recebendo o senhor aqui nessas primeiras programações do canal Viver Brasil. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Paulo César. Para mim é um grande prazer estar aqui, tomando conhecimento dessa nova etapa da empresa aqui de vocês. Caminhando para o digital, o canal Viver Brasil, com toda certeza, por ter essa raiz mineira, por ser conduzido por pessoas que conhecem profundamente a nossa cultura, o nosso estado, terá um grande diferencial. Eu espero que vocês contribuam para levar informações úteis para o mineiro, que vocês contribuam para fortalecer essa nossa mineiridade, que é o que nos diferencia, aquilo que nos torna únicos, e estaremos juntos. Tenho ainda pela frente mais 15 meses de governo, pelo menos por esse período nós estaremos tendo aí uma boa convivência. E quem sabe algo mais à frente, dependendo das eleições do ano que vem. Mas é tudo prematuro para se falar agora. Mas parabéns pela iniciativa, Gustavo e Paulo César. Obrigado, Bernardo. Obrigado. O senhor falou aí sobre esses 15 meses. Certamente vão ser muito mais meses que a gente tem pela frente. Querendo ou não, governador, por mais que o senhor saia aí de um ambiente 100% privado, da área produtiva, do empreendimento comercial ativo, foi de onde o senhor se destacou a partir do Grupo Zema, por mais que o senhor tenha essa característica reservada e prudente, não há como negar que a sua missão como governador de Minas tem sido muito reconhecida pelos mineiros, pelas pessoas que podem julgar, pelas pessoas que podem entender o que está sendo feito e pelas próprias pesquisas, pelo próprio ambiente do estado, mostra que as atitudes e os caminhos que o senhor tomou foram caminhos que Minas Gerais reconhece como os caminhos certos para o nosso estado. Então, certamente vai ser essa parte aí que vai direcionar os próximos tempos em Minas. Então, certamente o senhor vai estar aí ajudando Minas Gerais muito mais tempo do que os próximos 15 meses. Nós estamos passando por um momento único no Brasil. Querendo ou não, a gente passa por um momento de reflexão em todo o país. São questionamentos que estão sendo feitos em relação aos poderes, em relação às condutas desses poderes de maneira geral. E aí a gente cita as próprias manifestações que tiveram nos dias 7 e 12 de setembro, uma com mais vigor e outra com mais dispersão, mas, querendo ou não, é um momento único que a gente está vivendo. Eu sei que o senhor tem essa prudência correta de não avançar sobre temas que não são 100% vinculados ao governo do estado, ou à sua pessoa especificamente, mas como um governador do estado, certamente o senhor tem que falar sobre esses momentos que a gente está vivendo. E aí eu te peço para comentar um pouco
sobre como é que você enxerga esse questionamento, essa tensão entre os poderes, como é que você enxerga que isso pode ter uma solução. A gente estava falando há pouco, querendo ou não, o próprio presidente Bolsonaro, ao ficar mais tranquilo nesses últimos dias, o próprio ambiente político também se acalmou. Como é que você enxerga essas movimentações que a gente está tendo em relação ao país, a conduta do próprio presidente e o que você espera para o nosso Estado e para o nosso país dentro dessas circunstâncias que a gente está vivendo? Perfeito, Gustavo. Bom, primeiro eu queria salientar que, vindo do setor privado, Gustavo, como você mencionou, uma coisa eu aprendi, pode ser no setor público, no setor privado, todo mundo gosta de ser respeitado, todo mundo gosta de ética, todo mundo gosta de ações bem planejadas. Isso não é exclusividade do setor privado. Infelizmente, no Brasil, e aqui em Minas não é diferente, o setor público se desvirtuou, perdeu um tanto quanto o seu caminho e passou a existir mais para produzir privilégios para alguns, para algumas categorias, para algumas atividades empresariais também, e não para devolver um serviço de qualidade ao pagador de impostos. O que nós temos tentado é mostrar que o Estado, quando eu falo Estado, é o ente público, ele existe para servir e não para poder criar esse tipo de privilégio. No Brasil, a situação é igual e muitas vezes, em vez de nós encararmos aqui os problemas de frente, nós ficamos criando problemas secundários ou até problemas inexistentes. Não é hora hoje do Congresso estar discutindo coligação partidária, isso já foi discutido lá atrás, nós temos de caminhar. Não é hora hoje do Congresso ficar discutindo fundo eleitoral. O que o Congresso precisava discutir é aquilo que vai impactar positivamente a vida do brasileiro, que é o quê? É uma reforma administrativa que vai tornar o ente público mais ágil, é uma reforma tributária real e não um remendo que está sendo feito nesse momento, coisas sérias. Nós estamos vivendo hoje uma crise hídrica que está se transformando numa crise energética, porque no Brasil ninguém se preocupa com longo prazo, só se preocupa com a próxima eleição. E se nós não tivermos essa vontade de rever esse modo como o Brasil opera, é muito difícil nós fazermos as coisas. O presidente muitas vezes, infelizmente, tem entrado nesse jogo de ser mais um animador de torcida do que um técnico que melhora a performance do time no campo. Então nós precisamos marcar gol. Se a torcida está fazendo muito barulho, ajudando, ótimo, mas não é preciso de torcida para marcar gol. Nós temos de focar nos problemas importantes. E problemas importantes no Brasil, em Minas, parece que fica engavetado. E fica-se aí discutindo temas secundários que não criam emprego, que não resolvem o problema da população. Você citou aí reforma tributária e reforma administrativa. Entendo eu que são duas partes que vão, sem essas aí a gente não vai conseguir romper para valer o desenvolvimento econômico. Com o perfil e o formato da tributação que a gente tem hoje no país, e você conhece isso como poucos, cada estado que a gente está no país, você tem que ter um tipo de tributação diferente. Então, a empresa nacional que atua no país inteiro, a cada estado que ela está, ela tem que ter um escritório cuidando daquele perfil tributário. Isso deve acontecer na empresa de vocês e acontece em qualquer empresa nacional, por conta dessa maluquice que é o sistema tributário brasileiro. Então, certamente, meu caro governador, essas reformas que a gente precisa passar para o refinamento do Brasil, tanto a reforma tributária quanto a reforma administrativa e a política também, são partes que a gente entende para poder melhorar o nosso rumo como nação, como Estado e por aí vai.